Vamos para o quadro Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba. Recebendo aqui hoje a doutora Ana Elisa Bertoldi, psiquiatra com especialização em crianças e adolescentes. Boa noite, tudo bem? Prazer, muito obrigado pela sua presença, viu? E olha, o tema de hoje é de suma importância, né? Vamos falar então sobre o consumo de álcool na adolescência. Você vai poder participar conosco através do nosso WhatsApp, pode fazer a pergunta, viu? Através do WhatsApp 991411048 e através do nosso telefone também 2534-1234. É a Unimed no programa Piracicaba Agora, disponibilizando profissionais para a gente conversar com a população da nossa cidade. Doutora, vamos falar sobre o álcool, né? Cada vez mais a gente percebe, primeiro, a veiculação de mídias, né? Tanto pela internet, até mesmo algumas TVs, que veicula a bebida, alguns programas, alguns filmes, um estado emocional bacana, assim. Isso tem atraído cada vez mais o adolescente, né? Para a gente entender um pouquinho, né? Quando que é precoce você consumir o álcool? O alcoolismo nunca foi um problema exclusivo dos adultos, né? O alcoolismo sempre esteve com os adolescentes, né? Mas a gente considera o uso precoce mesmo, o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre 12 e 18 anos, né? Então, qualquer uso nessa faixa ou antes disso é considerado um uso precoce, né? Hoje tem chego no nosso consultório cada vez mais precoce o uso do álcool, né? E antes era um uso muito mais de meninos, né? Hoje é um uso das meninas também estão fazendo um uso muito importante, né? O que nos chama atenção, já que o metabolismo de mulher é muito diferente do metabolismo de homem, né? Então, o uso prejudicial nas meninas, o uso é muito mais prejudicial do que nos meninos, né? É comum chegar no nosso consultório o problema da maconha, né? Do êxtase, os pais ficam enlouquecidos, né? Mas o álcool, eles não acham tanto problema assim, o que não é verdade, né? O álcool é uma droga, apesar de ser lícita no nosso país, mas é uma droga, né? E causa danos muito importantes, né? Ainda mais num sistema de informação como é criança e adolescente. Agora, né? doutora, já em cima disso, a questão da presença do álcool dentro de casa ou em festas de família, né? Acaba sendo, de certa forma, algo aceitável, né? Quer dizer, a criança que acaba visualizando o pai, o tio, a tia consumindo álcool, quer dizer, num estado emocional bacana, que é junto com a família, ela associa isso com algo agradável, que faz bem para ela. É o primeiro caminho, seria? Quer dizer, dentro de casa, realmente? Tem um estudo falando que 80% dos adolescentes já fizeram uso de álcool, né? Ou seja, quase todo mundo, né? A grande maioria dos adolescentes, né? Isso tem grande reforço dentro de casa, né? Os pais acham que todo mundo bebe, tudo bem a gente beber, tudo bem ele beber aqui com a gente. O que não é verdade, é uma lei onde não pode vender bebida alcoólica para crianças e adolescentes menores de 18 anos. Correto. A lei vale na rua e a lei vale dentro de casa. Então, é um problema, sim, o uso do álcool dentro de casa, né? Você sabe que eu já vi uns absurdos, doutora, de pai molhar chupeta de criança, coisas absurdas, né? Pois é. Molha, né, no vinho, na cerveja, para servir até mesmo bebê, né? Quer dizer, você está praticando aí algo realmente reforço, terrível. Né? Olha, estamos ao vivo aqui, 2534-1234. Você pode participar também pelo WhatsApp 991411048. Chegou pergunta com a Maria. Pois não, Maria. Chegou, doutora. As perguntas chegam de diversos segmentos, né? A Cláudia, ela quer saber o seguinte, ela não diz a idade, né? Mas ela diz quem toma antidepressivo pode tomar uma bebida às vezes, socialmente, né? Quando vai numa festa, ela diz, por exemplo. Qual é o risco aí, né? Se tem algum risco ou não? Cláudia é o nome dela. Cláudia, é o seguinte, tanto o álcool quanto o antidepressivo, os dois são alguma coisa fora, externa do corpo, né? Então, o fígado tem que escolher o que ele vai metabolizar. Se ele vai metabolizar o álcool ou o antidepressivo. Como o álcool é muito mais tóxico, ele escolhe metabolizar o álcool. E o antidepressivo acaba sendo excretado pela urina. Então, você tem uma queda muito importante, sérica, né, no sangue do antidepressivo. Isso é muito prejudicial para o seu tratamento, né?
A gente acaba tendo recaídas por conta disso. Estamos ao vivo aqui com a doutora Elisa Bertoldi, psiquiatra, ao vivo no nosso quadro, no Saúde Agora, oferecimento da Unimed. Se tem alguma pergunta, estamos falando sobre alcoolismo e o álcool consumido por adolescentes. Se tem alguma dúvida, pode ligar e participar conosco. Mais participação no WhatsApp, pois não? Tem participação aqui conosco o Alex, ele comenta, né, da questão de beber e dirigir, esse risco, claro, né? E ele quer saber, doutora, se o álcool pode, diariamente, né, pode entupir as veias. O álcool não entope as veias, mas ele enrijece as veias, né? Então, isso em uso crônico traz prejuízos, né? Doutora, como que eu sei que eu estou dependente? Porque eu acho que são dois momentos aí, eu gostaria que a senhora explicasse até para nós isso. Primeiro, uma dependência realmente. Eu tive um tio que, infelizmente, ele ficou dependente do álcool, virou um alcoólatra, e ele tinha abstinência, era muito ruim, assim, né? Inclusive, a minha tia, a irmã dele, cuidou dele até o final da vida. Mas eu vejo que tem uma outra dependência que pouco se fala, que é uma dependência social. Para eu estar naquele local, para eu estar naquela companhia, eu tenho que estar no mesmo grau com os meus amigos, né? É aí que inicia a dependência? Quando a gente fala de adolescência, né, a gente fala de um momento onde eles querem se enturmar, né? Adolescente não quer ficar com pai, mãe e família em casa. Adolescente quer ser pertencente de um grupo, né, na escola e tudo mais. Né? Então acaba acontecendo isso, né? Alguns adolescentes começam a fazer o uso, né? E eles se empolgam nisso e é aí que começa, né? Então a dependência pode começar aí, sim. Você sabe, né, que essa questão do se empolgar e bebidas mais pesadas, né? Perfeito. A gente não via certas bebidas, a gente não via até pouco, 10 anos atrás, a gente não via em festas de adolescentes, enfim. Hoje a gente vê bebida realmente pesada, bebida que acaba destruindo aí, né? A pessoa fica muito mal. Estamos ao vivo, tem mais participação? Pois não, Maria, diga. Tem sim, doutora. Agora o Nelson, ele nos assiste lá de Limeira, nossa vizinha que legal. Aqui. E ele quer saber, doutora, se o álcool facilita o câncer. Boa pergunta. O álcool, mais uma vez, é um produto tóxico, né? Então, sim, facilita o câncer, principalmente o câncer de fígado, né? Doutora, você acredita que algum dia nós teremos uma campanha como temos hoje do cigarro com álcool? Você acredita que um dia vai chegar nesse ponto e falar, olha, não consuma, não tem mais propaganda, e porque graças a Deus a gente vê menos pessoas fumando, né? Você acha que vai chegar nesse ponto? Acho que sim, acho que os Estados Unidos, por exemplo, já estão num movimento, né, de a lei deles é muito mais rígida e severa que a nossa, né? Então, adolescente, por exemplo, eles consideram até 21 anos, né? Então, antes dos 21 anos, não pode se fazer o uso do álcool, né? Então, eles estão nesse processo, né? E isso é muito importante, né? Então, é muito taxado, né, com imposto mesmo. Então, hoje o álcool é uma bebida muito barata, né? Os adolescentes fazem uso também por isso, é uma bebida muito barata, né? Hoje eles bebem corote, por exemplo, né, que é o que eles denominam o álcool, com R$2, R$5, né? Então é muito livre o acesso, né? Então acho que talvez com leis mais severas, eu acho que a gente está caminhando para isso. Para isso, né? Olha, eu sei que tem mais participação, a doutora daqui a pouquinho também vai responder se o álcool, de fato, a gente escuta bastante isso, né? Se o álcool é a porta de entrada de outras drogas. Então a gente vai para um rápido intervalo, é bem breve, a gente já volta com a doutora ao vivo, você vai poder fazer sua pergunta, ok? Não sai daí, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva. Pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde.
De volta com o programa Piracicaba Agora. Olha, eu quero destacar aqui, você que está assistindo o nosso programa, você entrar em contato com a Unimed para tirar qualquer tipo de informação sobre o plano de saúde também da Unimed Piracicaba, que tem se destacado em todo o Brasil. Parabéns a toda a equipe da Unimed Piracicaba, cada vez mais, né? O plano crescendo e atendendo aí mais colaboradores. Olha só que legal, a gente está acompanhando as imagens, né? É do hospital da Unimed, um hospital de referência que nós temos à disposição aqui na nossa cidade, né? E sem sombra de dúvida, é um ganho para a cidade e vai ampliar, vão ter novos investimentos, então é muito bom. Olha só o telefone para você entrar em contato, 3417-1800, horário comercial de segunda a sexta-feira. Tem o site também, unimedpiracicaba.com.br, unimedpiracicaba.com.br. E a gente continua aqui conversando com a doutora Ana, que está esclarecendo várias coisas para nós. Doutora, como a gente consegue perceber, é incrível isso, né? Todos nós passamos pela adolescência. Adolescência é o pular o muro, né? Quer dizer, tudo que se tem muro, pular que é legal. Não procura a porta, vamos pular o muro, né? Como é que a gente consegue tratar isso dentro de casa? Porque é tudo novo. Na grande maioria, é o primeiro filho ou a primeira filha, a gente não sabe muito bem como tratar, é a primeira fase da adolescência, a gente esquece da nossa. Como tratar o adolescente que está pegando esse caminho e como é que a gente percebe que, infelizmente, ele está indo para um caminho que ele pode se perder? Como que a gente percebe isso, doutora? Acho que o nosso papel como pais e educadores é a vigilância, né? Então, eu acho que é importante os pais estarem atentos, né? Irem buscar, né, nas baladas da vida, né? E ficarem atentos mesmo de sinais de embriaguez mesmo, né? Do adolescente que não quer mais ficar no convívio da família, que fica o tempo inteiro buscando amigos, eles fazem isso mesmo, mas tem que ter horário para voltar, né? Tem que buscar, tem que ver com quem está, né? Se no ambiente que está tem uso de álcool ou não, se tem venda ou não, né? No Brasil é tudo muito liberado, né? O adolescente não tem dificuldade alguma em adquirir a bebida, né? E eu acho que os pais têm uma dificuldade, né? Parece que ninguém mais pode beber, e não é verdade, né? Eu acho que o adolescente precisa entender o limite, né? E cabe a nós, pais, educadores, mostrar qual é o limite, né? Onde está o limite? Uma coisa é a gente beber uma taça de vinho num jantar e num almoço de família, cada um bebe uma taça e acabou, né? Como um ritual mesmo. E a outra coisa é a gente todo final de semana fazer o churrasco e se embriagar muito, né? Aí fica difícil um pai cobrar do filho, né, o não uso, sendo que isso está dentro de casa o tempo inteiro. Então, acho que o limite tem que ser dos pais também, né? A gente funciona como exemplo. Já aproveitando, falando sobre adolescente, como a gente consegue... Os pais falam assim, né? Estou perdendo o meu filho, né? Ele não quer mais o meu convívio, não vai mais de domingo na casa da avó. E realmente é um momento que é inevitável chegar, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, ir buscar o adolescente na balada. Né? Quer dizer, sair daquela posição cômoda, esperando tudo voltar para casa, mas ir atrás, ir lá, acompanhar. Não pode perder esse vínculo, né, doutora? Faz parte da nossa vigilância, a gente tem que ser vigilante, né? E porque o álcool é uma porta de entrada para outras drogas mesmo, né? Com certeza, essa pergunta com certeza é uma porta de entrada, né? Para drogas mais pesadas, né? Como maconha, como cocaína, êxtase, todas as drogas sintéticas, né? Então, acho que isso é importante, né? Acaba sendo uma porta de entrada. Estamos ao vivo, se tiver alguma pergunta, você pode fazer para nós aqui, através do telefone 2534-1234, ou através do nosso WhatsApp. Chegou no outro WhatsApp, né, Maria? Pois não. Chegou. Doutora, a Elizabeth, ela quer saber a respeito de álcool juntamente com remédios para pressão alta. Se tem também algum problema tá tomando junto. É o mesmo problema do antidepressivo, né? O metabolismo tem que escolher o que ele vai metabolizar. E uma doença tão séria, né, e crônica contra a pressão alta, a gente não pode bobear, né? Porque tem outras comorbidades juntas e tudo mais. Eu acho que sim. É a frequência com que eu bebo ou é a quantidade que eu bebo para eu tentar compreender qual o momento que eu começo a ficar dependente dessa bebida? São as duas coisas, As duas coisas. São as duas coisas. Um adolescente que bebe todo dia é preocupante, mesmo que a dose for pequena. E um adolescente que bebe em grandes quantidades, né, só no final de semana,
também tem prejuízo, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de um sistema nervoso em formação, totalmente imaturo, né? Então, tem prejuízos sérios, como memória, coordenação motora fina, por exemplo, e isso repercute em desempenho escolar, que é a grande preocupação dos pais, né? Chega no meu consultório porque ia super bem na escola, né? E agora não vai mais tão bem. Olha só, quer dizer, afeta totalmente, Afeta né? totalmente, né? E pode ser danos para sempre. Pois não, Maria, pois não. Participação também aqui conosco, o Reginaldo, doutora, ele faz uma pergunta, né, interessante. Como evitar os filhos, né, beberem se dentro da casa os pais bebem? Os filhos são reflexo dos pais. O que a doutora poderia orientar? Reginaldo. Como a gente falou previamente, né, eu acho que é importante isso, a bebida ser... Tudo bem a bebida ser um ritual, né? A gente abrir uma garrafa de vinho e tomar uma taça cada um, né, dentro de casa. O que não pode ser é o uso em exagero. A gente precisa ensinar para os nossos filhos o limite, né? Isso é o importante, né? Onde está o limite, né? A gente não precisa se embriagar e a gente não precisa beber todas as vezes para ser feliz e para se divertir, né? Apesar das propagandas trazerem isso, né? As propagandas sempre são pessoas jovens, bonitas, em lugares muito bacanas e se divertindo muito. Geralmente né? Associado a isso, associado né, doutora? a isso, né? A felicidade. E a gente não precisa necessariamente do álcool para ser feliz, né? Os pais podem fazer programas, né, em família sem o álcool. Né? A gente pode comer uma pizza e beber refrigerante. Né? A gente não precisa toda vez beber cerveja ou beber qualquer outra coisa. Né? Eu acho que isso é importante. Os pais precisam dar o limite. Né? O limite é importante. Você sabe que uma coisa que mudou, e isso está sendo ótimo, quer dizer, há 10 anos atrás a gente tinha esses rituais das universidades, era algo muito perigoso, né? Eles continuam fazendo algumas festas, a gente sabe disso, faz o pedágio, pede dinheiro para comprar bebida, a gente sabe disso, né? Mais fiscalizado, né? Mais fiscalizado, diminuiu bastante, né? Que era uma porta também, que geralmente a pessoa não tinha nem acesso, jovem, daí chegava na universidade, não, agora você vai ter que beber, você está com a gente, estamos na festa, vai ter que beber. Isso também está mudando, né? Quer dizer, a gente está tendo um entendimento melhor sobre isso através dessa informação que está chegando. Agora, doutora, quando a gente tem um caso, assim, por exemplo, abrindo um pouquinho mais aqui na nossa conversa, temos um caso diretamente com uma pessoa que ela realmente está viciada, né? A questão do psicológico dela, para ela poder se enturmar, é muito tímida, ou para ela precisa beber. O que o pai deve fazer, doutor? Os pais percebeu que geralmente é um confronto, né? O pai e a mãe acabam tendo um confronto, acaba piorando. Mas qual que é o procedimento correto para se fazer? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa avaliar qual que é o papel do álcool na vida desse adolescente, né? Perfeito. Qual é o papel que esse álcool está fazendo parte agora, né? Então, ele está mascarando um quadro depressivo, um quadro ansioso, um quadro fóbico. Então, acho que é necessário fazer uma avaliação clínica, né? Com um psiquiatra ou com um neurologista, né, para a gente conseguir entender qual que é o papel desse álcool, né, para a gente conseguir intervir, né, se a gente vai tratar essa comorbidade, isso é uma coisa importante, né, ou a gente vai encaminhar só um problema comportamental, a gente vai encaminhar só para a psicologia, né, então acho que isso é importante, né. Hoje a Unimed conta com um serviço, né, que se chama Corpo e Mente, que é que nós englobamos a saúde mental nesse prédio, né, do Corpo e Mente. Então, hoje nós somos 5 psiquiatras, né, e 13 psicólogos nesse ambiente, né, e tem 2 terapeutas ocupacionais, né, e estamos lá para isso, né, para atender esse público. Muito bom, né? A gente entende que a Unimed, através porque acaba sendo algo preventivo, né? Medicina preventiva. Você dá todo apoio a esse adolescente, a essa família que passa por um período, até para o entendimento mesmo, né? Como eu falei, tudo é novo, né, doutora? Às vezes é o casal, é o filho, não passou por aquilo ainda, e aí se depara com certos problemas. Então, procurar ajuda de profissionais para não cair num problema mais sério, né? Muito bom. Tem até o telefone, se tiver, depois a gente coloca aqui para fornecer para quem está assistindo também, o da Unimed, ok? Fala, Maria, pergunta? Pois não. Participação do Marcelo, doutora, queria que a senhora falasse um pouco sobre o narguile, que está na moda, os adolescentes fazem uso disso atualmente. É um tema também interessante que o Marcelo coloca, né, doutora? O narguilé, ou com narguile, como eles chamam, né, é outro tipo de droga, é uma droga inalada, né, como se fosse um cigarro, a nicotina e tudo mais, né.
E eles falam que 1 hora de uso equivale a 50 cigarros fumados. Meu Deus! Então é muita coisa. E se for em algum estabelecimento, acho que até aumenta mais, né, doutor? Porque a gente Sim, passa em algum estabelecimento, você não enxerga dentro. Sim. Fica aquela fumaça, assim, tremenda, né? Quer dizer, é algo pra gente se preocupar, né? A gente sabe do desafio que é o adolescente, sempre desafiando cada vez mais, mas acaba se perdendo, a gente fica realmente... Fase complicada. Né? Fase complicada, tem que procurar ajuda, né? A gente passou por essa fase também, né? Todos nós passamos por essa fase. Eu fui terrível, só abrindo aqui. Fala, Maria, pois não. Aqui o Periquito, ele quer saber o seguinte, se o álcool pode acelerar um processo de esquizofrenia, doutora? O álcool, como todas as drogas, podem precipitar alguma doença mental, seja um quadro depressivo ou até um quadro de uma esquizofrenia mesmo, que já estava latente em algum momento, né? A gente não desenvolve esquizofrenia por conta do álcool, né? Mas se tinha um quadro psiquiátrico latente, o álcool pode, né, desencadear sim. Tá, estamos ao vivo conversando um assunto pertinente, sem sombra de dúvida, né? Que é a bebida, o álcool na vida do adolescente, né? E a doutora está colocando para nós, a gente sabe que a Unimed ela disponibiliza, né, todo esse apoio às famílias, aos adolescentes, né, com a equipe de psiquiatras, psicólogos, né? Então é interessante você procurar. Aliás, tem o telefone, põe para nós, por gentileza, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, tá aí, ó, atendimento da Unimed 24 horas pelo 0800 774 7775. Ok? Para você tirar suas dúvidas e ter o atendimento. 0800 774 7775 para você tirar todas as dúvidas aí. Unimed 24 horas. Pois não, Doutor, o Fabiano, ele gostaria de saber, viu reportagem, né, falando que beber 1 taça de vinho por dia era saudável, né? Se realmente for, né, saudável, a partir de que idade pode-se ingerir álcool? Boa pergunta. Isso faz parte de uma tal dieta mediterrânea que eles chamam, né? E que o álcool, que o vinho tem algumas características que podem ser bom para o coração, bom para a pressão alta, entra nessa história, né? E aí o álcool, no Brasil, né? Falando de lei, que eu acho que é importante, só pode ser ingerido após os 18 anos, né? Mas o ideal mesmo seria após os 21, onde o sistema nervoso está plenamente formado. Plenamente formado, né? E lembrando também que mesmo 1 taça sendo ingerida, você não pode dirigir, né? Então tem leis aí, então é legal a gente estar atento a isso, né? O importante então, né, doutora, é que a gente, as pessoas que se querem bem, né, os familiares, a família que se aproxime cada vez mais dos adolescentes, para a gente não perder aí, né? E a gente sabe que realmente é uma porta para outras drogas. Tem participação no ao vivo, é isso, Maria? Exatamente. Vamos lá. Pode cortar direto, Lucas. Renato, que está aqui participando, ele dá parabéns à doutora. Bebida é uma droga lícita, infelizmente, né? Ele lembra aqui. Esta é a melhor aula, amo área de saúde. Tá show a pauta, viu, doutora? Obrigada. Que bom, né? É isso, a Unimed tem essa prestação de serviço junto ao programa Piracicaba agora e trazer profissionais aqui. Foi uma aula mesmo, viu, doutora? É uma aula, acho que para todos nós, para a gente entender um pouquinho melhor. Claro que o foco foi adolescente, mas serve para nós também, nossa vida social, né? A gente possa entender melhor. E a medicina preventiva, ela está aí para isso, exatamente, né? A gente se poupar em problemas mais sérios. É isso? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta mais aqui? A Ana, não, a pergunta eu fiz, né? A questão, a Ana estava conversando sobre essa questão das leis, né? Você já respondeu já que provavelmente as leis irão mudar no decorrer e o álcool vai ficar mais restrito, como é nos Estados Unidos, né? Perfeito. Lembrando dos Estados Unidos, na Alemanha também assim, na Inglaterra também assim, né? É algo restrito. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Prazer, viu? Pelo convite. Espero recebê-lo mais vezes aqui para a gente poder conversar outros assuntos pertinentes. Muito obrigado, viu? Unimed Piracicaba, o quadro Saúde Agora.